Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube. Mais uma vez, hoje temos o caso de Alexis Sharkey. Este é um fato tão recente que, na verdade, não temos muito para dizer. Sendo muito sincera, provavelmente haverá mais detalhes dentro de um tempo que não sejam úteis para formar um caso mais detalhado. Mas por agora, e como me pediram tanto, decidi trazê-lo. Apesar de tudo, sendo uma influenciadora, temos vários dados sobre Alexis e seus últimos dias. Por esse lado, então, a informação é suficiente para fazer um vídeo inteiro. Ela era Alexis Sharkey, nascida em 6 de fevereiro de 1994, na Pensilvânia, Estados Unidos. Sua mãe é Stacey Clark Robinold e seu pai, Mike Robinold. No momento dos fatos, ela tinha 26 anos. Alexis era o que conhecemos como influenciadora, ou melhor, trabalhava com suas redes sociais. Embora, segundo sua irmã, ela não gostava muito do termo influenciadora, preferia se considerar uma empresária. No momento dos fatos, ela tinha chegado a 20 mil seguidores no Instagram, enquanto agora está quase alcançando 90 mil. Inclusive, talvez sejam mais quando estiverem assistindo a este vídeo. Ela se tornou conhecida, como já disse, pelo seu Instagram, Alexis Sharkey, que ainda está disponível se quiserem ver suas postagens anteriores. Fotos de seus amigos, família e até mesmo seu marido. Pelo que sabemos, ela amava muito seu trabalho, postava fotos semanalmente, viajava, compartilhava sua vida e interagia bastante com seus seguidores. Claro que nem sempre as coisas são como aparecem nas redes sociais, nem sempre uma pessoa é completamente feliz, como veremos neste caso. Mas ela mostrava claramente as partes interessantes do seu trabalho no dia a dia. Uma vez que começou a se tornar mais conhecida, ela se expandiu para outras redes. Aos poucos, foi se estabelecendo. Ela gostava especialmente de falar sobre cuidados com a pele, além de moda e viagens. Algo que não é um detalhe menor é que suas postagens eram mais que nada positivas. Ela gostava de expressar sempre uma mensagem mais alegre. Alexis, na verdade, se formou na universidade em 2016. Ela se formou em biologia com as maiores honras. Além disso, ela havia estudado em menor grau psicologia e nutrição. De fato, era uma excelente estudante. Seu grade point average, ou seja, suas notas, estavam entre os 2% melhores da Universidade de Pittsburgh. Durante esse tempo, ela também começou a trabalhar no Twin Peaks, um restaurante bastante conhecido da área, em Odessa, onde Alexis vivia. Em 2017, Alexis rompeu um compromisso com seu ex-parceiro, decidindo não se casar. E é então que ela conhece neste restaurante onde trabalhava, Tom Sharkey, que era um cliente regular, uma pessoa que ia diariamente. Eles se davam muito bem, ela achava fácil iniciar uma conversação, conversavam o tempo todo até que finalmente começaram a namorar. Uma das coisas que chamou a atenção de Alexis sobre este homem é que, para o seu trabalho, ele viajava muito e ela adorava viajar. Isso é bastante evidente em seu Instagram, desde o momento em que se formou na universidade, decidiu viajar. A partir de então, ela nunca parou. Ela gostava muito desse estilo de vida, conhecer novos lugares era um sonho para ela. Quando essa tragédia aconteceu, ela já havia visitado vários lugares lindos, isso pode ser claramente visto em seu Instagram. Ao mesmo tempo, ela começou a se dedicar integralmente a uma empresa chamada Monet. Dessas em que quanto mais pessoas você traz para uma empresa ou consegue vender seus produtos, mais ganha. Quanto mais você sobe de nível, mais você cresce ao trazer mais pessoas consigo. Como Alexis era muito carismática, ela se saía muito bem nesse tipo de empresas. Ela estava muito orgulhosa dos avanços que havia feito lá. A verdade é que, tendo uma imagem de influenciadora e um estilo de vida de viagens, isso a beneficiava, ajudava a viver do jeito que gostava. Afinal, ela trabalhava do seu telefone e o que tinha que fazer era vender esse estilo de vida e os produtos da Monet. Além do tipo de empresa em que estava, que para algumas pessoas pode ser questionável, ela se dava muito bem. Como eu disse, Alexis começou a se expandir aos poucos para outras plataformas. Uma delas foi o YouTube. Esse canal que você vê na tela atualmente tem 10 vídeos. E mostrava nele parte de sua vida, como algumas roupas que usava ou o que havia comprado recentemente. Ela também tem um vídeo sobre suas extensões e o resto são basicamente vlogs de viagem. No primeiro vídeo que ela postou,
O da 25 dias, vemos pela primeira vez seu marido, Tom Sharkey, com quem se comprometeu e casou. Aliás, em 2019. O vídeo de 2 minutos mostra um casal que aparenta estar muito feliz. Isso é tudo que posso resgatar. Não há mais nada a dizer. Além disso, você não vai vê-los brigando, pois a maioria das pessoas evita postar essas situações no YouTube. A primeira impressão é que eles se amam muito. Ela também mostrou partes de sua vida no TikTok. Lá podemos ver mais sobre seu humor, o que ela gostava, sua casa e um pouco mais sobre seu marido. Para mais contexto, quando os fatos ocorreram, moravam em Houston, Texas. Antes de se estabelecerem, eles passaram um bom tempo lá. No Colorado, Alexis fez algumas postagens, gravou e publicou blogs sobre quando morava no Colorado e quando estava se mudando. Pouco antes da pandemia, eles resolveram se estabelecer e morar em Houston. Essa é então a primeira impressão que temos de Tom. Além das postagens no Instagram em que ele fala o quanto a apoia. De quão carinhoso ele é e de como é lindo viver com ele, todas essas coisas. O problema é a dúvida que surge agora que temos testemunhos de uma vida não tão perfeita. Ainda assim, Alexis vivia seu dia a dia da melhor forma possível. Ela fazia amigos com facilidade, sendo muito sociável e adorando estar rodeada de pessoas. Ao se mudar para Houston, Alexis quis fazer novos amigos usando o aplicativo Bumble Best Friends Forever. Tenho certeza de que deve haver outros aplicativos, mas este foi o que Alexis usou especificamente. Lá, ela conheceu uma pessoa que durante a investigação se chamaria a melhor amiga de Alexis. Ela é Tânia Ricardo, que mais tarde falaria um pouco mais em profundidade sobre sua relação com Alexis e o que estava acontecendo naquele tempo. Esse vídeo é o que estão vendo agora mesmo e algumas pessoas acharam um pouco estranho. Em breve, vou deixar algumas partes para que vejam como ela responde a algumas perguntas que fazem, para que vocês possam ver se percebem algum comportamento estranho, certo? Ela se mudou para cá em janeiro e nos conhecemos, quero dizer, poucas semanas depois dela se mudar para cá. Eu estava procurando um novo grupo de amigos. E eu reuni deste grupo de amigos juntos, e desde então ela faz parte do nosso círculo. Ela parecia entediada e vivaz para mim. Eu não a conhecia. Como você a descreveria para um assinante? Exatamente como você fez. Ela estava sempre feliz, sempre tinha um sorriso no rosto, muitas pessoas a olhavam. Ela era muito admirada, simplesmente demais. Sempre positiva, sempre muito conhecida, sabia muito sobre o que estava acontecendo. Eu amei ser uma influência. Como vocês podem ver e compartilhar. Você sabe dicas e métodos? Dicas e métodos sobre maquiagem, cabelo e moda? Se precisávamos dela para fazer algo com isso, ela era a garota a quem ir com certeza. Como a... Conheceu? Nos conhecemos no Bumble, Best Friends Forever. Então ela era uma garota que gostava de garotas, ela estava procurando... Amigas, quando você a conheceu? Sim, ela estava procurando amigos e definitivamente encontrou pessoas que realmente a amavam de verdade. Quando foi a última vez que você falou com ela? Converse com ela. Ela estava na minha casa no fim de semana. Passamos o fim de semana juntos com a minha família, com a minha família. E então fizemos planos na sexta-feira para nos encontrarmos no sábado, porque estava chovendo e íamos assistir filmes o dia todo. E A última vez que falei com ela foi na sexta-feira, por volta das 6 da noite. Foi quando minha última mensagem de texto foi enviada para ela. A mensagem de texto foi enviada para ela. Sim, é. Ela respondeu sem responder. Você ouviu dela? Era ela apenas o fim? Você achou que estava tudo bem? Ok, você achou que estava tudo bem? Pensei que estava tudo bem, mas acordei muito cedo na manhã seguinte. Perguntei no grupo de meninas quem vai vir pelo nosso chat compartilhado. Quer ver um filme ou algo assim hoje? Alexis seria a primeira pessoa a responder. Quero dizer, se eu for para a prisão, Alexis é a primeira pessoa para quem eu ligo ou mando mensagens, porque sei que ela vai responder em segundos. Então eu comecei a ficar um pouco preocupada e disse que aquilo não era normal, e assim por diante. Então todas as meninas se uniram e dissemos, bem, quando foi? A última vez que você falou com ela? Última vez que você falou com ela? Segundo todos, a última vez que você falou com ela foi por volta das 6 da manhã na sexta-feira. A última conversa que tive com ela, ela estava me perguntando o que eu estava fazendo na sexta-feira.
E eu disse, bem, minha mãe é do México, então vou ficar em casa com ela. E então dissemos, ok, te amo, seja o que for. E foi isso. Sabe, eu simplesmente não sei quem poderia ter feito algo assim com ela. Nós éramos amigos dela, ela não era de ter muitos grupos de amigos. Se ela precisasse de algo, se precisasse de alguém para buscá-la ou levá-la a algum lugar, ou se ela fosse pegar o carro e ir a algum lugar, teria sido para minha casa ou para as outras 7 garotas próximas a ela. E nenhuma de vocês está a uma distância a pé dela. Não, então ela teria você. Você realmente acredita que ela teria te ligado e dito, venha me buscar? Ela teria nos ligado, pegado um Uber ou algo parecido, não teria ido a pé para lugar algum. Não, o que você pode até imaginar, quem teria feito isso com ela? Tipo, você tem uma mensagem para essa pessoa, eles claramente tentaram escondê-la, tentaram esconder o corpo dela e a desrespeitaram. Quero dizer tudo isso tanto assim. O que você diz para isso? Quem quer que tenha feito isso, faremos o possível para encontrá-lo. Tudo o que for preciso. Para que todos possam colocá-la para descansar em paz e onde possamos obter respostas e simplesmente seguir em frente. Mas ninguém se gaba de algo assim, ninguém. Só a jogou na beira da Rua Negrita como um desastre. Não. Entendo, tão tímida. Ela vive atualmente a 3 minutos de onde seu corpo foi achado. Eu o vi apenas 8 milhas, sozinho na rua, na estrada. Ela nunca tem o telefone com ela, não? Alguma de vocês, como vocês falaram com ela, como? Oh, meu Deus, isso não estava aí, isso não estava aí, isso foi. Não. Ela está sempre no telefone, pois é uma influenciadora e rainha das redes sociais. Seu trabalho é pelo celular. Como eu disse, se eu estivesse em apuros, ela seria a primeira pessoa que eu ligaria. E então, até ontem foi quando o telefone dela foi desligado por quem quer que o tenha, ou talvez tenha sido jogado em algum lugar e finalmente descarregou. Quando notamos que as redes sociais dela estavam inativas por mais de 12 horas, eu disse: algo está errado. Além disso, parece que Tânia foi quem a introduziu ao grupo de amigas, com quem Alexis se reuniria pelo resto do tempo que viveu em Houston. Tânia disse que após convidá-la para um jantar, elas se tornaram inseparáveis. Mas antes de prosseguirmos, deveríamos falar um pouco mais sobre o marido, ou seja, sobre o Tom, porque é algo que parece que muitas pessoas não têm claro. O problema é que não temos muita informação sobre ele não apareceu muito nas redes, em entrevistas, ao contrário da família e amigos, então nosso conhecimento sobre ele é limitado. O que sabemos é que Tom Sharkey estava nos seus 40 anos, prestes a entrar nos 50 quando conheceu Alexis, enquanto ela estava no início dos 20. Realmente pode não significar nada, mas para que saibam, ele já havia se casado e se divorciado, além de ter 2 filhos. Ele já havia vivido um monte de coisas que Alexis não. Dado todo esse contexto, então, como era a vida dele até esse ponto? Vamos para o dia dos fatos. O caso ocorreu no ano de 2020, ou seja, não faz muito tempo. Alexis morava junto com Tom Sharkey em um apartamento em Houston, Texas. Seu trabalho ia bem e nas redes sociais ela parecia feliz. Porém, as postagens mudaram um pouco desde a mudança. Talvez seja impressão minha, mas a forma como ela se apresentava havia mudado. Embora vocês possam ver por si mesmos, abaixo deixo o Instagram da Alexis para que vocês visitem. No final daquele ano de 2020, ela fez uma viagem com uma amiga para Marfa, Texas. Depois disso, ela foi com um grupo de amigas para Tulum, no México, mas sem o Tom. Nessa época, o estranho era que ela não ia tanto para a Pensilvânia visitar a sua família. Ela tinha uma relação muito boa, muito próxima com eles, então era estranho que ela não visitasse tão frequentemente como antes. Lembremos, estávamos no meio da pandemia, ainda decidindo o que ia acontecer com as festas, especialmente aquelas pessoas com famílias vulneráveis. Na semana anterior aos fatos, Alexis falou com sua mãe por telefone. Conversaram um pouco sobre o que iriam fazer para o final do ano, já que Stacy queria que passassem o Natal juntas na Pensilvânia com a família inteira, já que Alexis não poderia ir para lá. Para o dia de Ação de Graças, essa foi a última vez que Stacy falou com sua filha por telefone. Ou, melhor dizendo,
a última vez que ouviria sua voz. No entanto, a última vez que Alexis se comunicou oficialmente com sua mãe por mensagem foi antes de desaparecer, no dia 24 de novembro daquele ano, ou seja, um dia antes do Dia de Ação de Graças. Agora, tenham isso em mente. Esta é a última vez oficialmente que ela fala com sua mãe, porque depois haverá outra ocasião em que sua mãe recebe uma mensagem do telefone dela. Mas não sabemos se realmente foi a Alexis. Assim, passa todo o dia 25 de novembro e finalmente chega o dia 26, Dia de Ação de Graças. Pela manhã, segundo Tom, ele e Alexis comem algo juntos. Essa foi toda a celebração deles. Tiveram uma espécie de café da manhã de ação de graças. O que pareceu estranho para várias pessoas é que eles haviam se casado há pouco tempo e não passaram esse dia juntos. Alexis foi comer com Tânia e outra amiga, então comemorou com ela, embora realmente não houvesse nada que a obrigasse a passar esse dia com seu parceiro. Ainda assim, era um pouco estranho. Mas ainda mais estranho é que depois disso, da comemoração com sua amiga, ela saiu para beber com um amigo seu. Ela ficou em um bar com essa pessoa até às 3 da manhã. Depois disso, ela mandou uma mensagem, por volta dessa hora, para Tânia para dizer que queria passar na casa dela. E talvez ficar para dormir, porque ela havia deixado algumas coisas lá. Segundo Tânia, ela estava dormindo naquele momento, então não viu a mensagem. Quando Alexis chegou, então, pegou seu carro que havia deixado lá e foi embora. Tudo isso, digo, supostamente, porque desde que saiu do bar até amanhã, algo aconteceu no meio. Alexis, como devem ter notado, vivia grudada no celular. Ela postava no Instagram o tempo todo, já que afinal era o seu trabalho. Todos os dias ela postava muitas histórias no Instagram, postava tudo o que fazia em fotos, interagia de todas as maneiras possíveis. Nesta ocasião, no dia 27 de novembro, começava a Black Friday. Agora, a Black Friday é um evento muito conhecido nos Estados Unidos, em particular pela quantidade de ofertas que existem. As pessoas ficam loucas nesse país pelas ofertas da Black Friday. Nesse dia, então, Alexis deveria estar desde amanhã promovendo os produtos da Monet, porque claramente era dia de ofertas massivas. O problema é que ela nunca fez isso. Naquela manhã não havia nada no Instagram dela, e não é que ela tenha dormido ou qualquer outra coisa, mas Alexis havia desaparecido. Podemos especular sobre isso, mas sinceramente, depois de ver o que vou contar, provavelmente pensarão o mesmo. Que Alexis, até aquele ponto, já havia desaparecido. A última mensagem de Alexis foi às 5:30 da tarde daquela sexta-feira, de Alexis entre aspas. Ela se comunicou por mensagem através do seu telefone com suas amigas para combinar de se encontrar naquela noite. Tânia, sua melhor amiga, contou que disse a ela que não poderia sair porque sua mãe ainda estava visitando por causa do Dia de Ação de Graças e que ficaria em casa naquela noite. Os planos do grupo mudaram para uma festa do pijama entre meninas no dia seguinte. Algumas horas mais tarde, por volta das 11 da noite, Tom enviou uma mensagem de texto para o namorado de uma das amigas de Alexis, chamado Sean, para perguntar se ele tinha notícias dela. Sean decidiu não perder tempo com mensagens de texto dada a situação e ligou imediatamente para Tom. Foi então que Tom disse a ele que Alexis havia desaparecido e que os dois haviam brigado antes dela sair descalça de casa. E ele não a tinha visto desde então. Segundo ele, naquela ligação disse que Alexis havia pulado a cerca da propriedade e havia um carro preto esperando por ela, que a levou embora. Essa ligação telefônica durou cerca de 45 minutos, durante os quais Tom contou a John tudo o que supostamente aconteceu antes de Alexis deixar sua casa. Curiosamente, Tom mudaria sua história várias vezes ao longo da investigação. Em algum momento, ele disse à polícia que Alexis estava vestindo uma jaqueta e tênis de corrida quando saiu de casa. Em diferentes versões, ele afirmou que ela deixou seu telefone ou o levou consigo, usando um aplicativo para localizá-la. Ele a seguiu em um carro preto até que finalmente perdeu o sinal. Como podem ver, há muita confusão de dados na história que Tom conta e também há muitas versões. E isso não aconteceu há muito tempo, então as versões foram nesses meses. John declarou mais tarde que a conversa que teve com Tom parecia bastante estranha. Havia algo estranho em como Tom estava falando.
Por sua vez, a mãe de Alexis declarou que na sexta-feira, sua filha saiu do apartamento que compartilhava com o marido após uma briga. Como ela sabia, ela havia recebido uma mensagem no seu telefone de Alexis. No sábado pela manhã, a mãe de Alexis já havia feito a denúncia à polícia e estavam procurando por ela. Apesar de tudo, a busca começou bem rápido, considerando que Alexis desapareceu após as 18 horas. Vocês entenderão que, na realidade, para mim parece que ela desapareceu após sair do bar na madrugada de sexta-feira, o que significaria que haveria um dia inteiro no meio antes de começar a busca. Depois de não encontrar Alexis, Tom disse que parou em um posto de gasolina para clarear a mente, se acalmar e planejar seu próximo passo. Segundo relatos, ele permaneceu lá por 2 horas antes de começar a ligar para as pessoas perguntando sobre sua esposa. No dia seguinte, suas amigas começaram a enviar mensagens no grupo para coordenar o plano da noite das meninas. Todas as meninas estavam ativas no grupo, exceto Alexis, e isso começou a preocupá-las. Quando viram que ela não havia postado nada nas redes sociais, se alarmaram. Mas não foi até Alexis não aparecer nesse encontro que elas perceberam que algo estava errado. Não era comum ela faltar a compromissos e muito menos não avisar. Acabaram ligando para a mãe dela, que já sabia que Alexis havia desaparecido porque tinha estado ao telefone com Tom. Suas amigas finalmente registraram um boletim de pessoa desaparecida e começaram a postar nas redes sociais com a esperança de encontrar Alexis em algum lugar. Infelizmente, ao mesmo tempo que seus amigos e familiares procuravam por Alexis, seu corpo nu já havia sido encontrado morto por trabalhadores da cidade de Houston. Estava jogado à beira da Interestadual 10. Quando levaram Tom para identificar o corpo, sua família ainda tinha a esperança de que Alexis estivesse viva, porque seu telefone ainda estava ligado. Infelizmente, Tom chegou e confirmou que o corpo pertencia à sua esposa, Alexis Sharkey. Alexis estava morta, sem sinais de luta no corpo e sem causa aparente de morte. Naquele momento não estava claro como ela morreu, e não seria até janeiro de 2021, 2 meses após sua morte, que o médico legista concluiria que ela morreu por estrangulamento. É preciso levar em conta que, por um tempo, não permitiram que a família visse o corpo de Alexis, e que também não lhes davam detalhes sobre como a encontraram, então eles não sabiam muito sobre como ela poderia ter morrido. No entanto, desde o início, amigos e família acreditavam que sua morte deveria ser obra de outra pessoa, e não de Alexis. Que ela nunca teria tomado nada perigoso, nem teria tirado a própria vida. Então, primeiramente, conte-nos como tem sido para você e sua família receber uma notícia tão trágica. É algo inimaginável para todos nós. Sim, não? É o pior pesadelo de todo pai e, claro, foi devastador. E ainda estamos tentando apenas colocar um pé na frente do outro e continuar. Você acha que é falta? O jogo estava envolvido? Se sim, por quê? Certamente houve jogo sujo envolvido. Quero dizer, a maneira como ela foi encontrada sugeriria que isso não era natural. E que era, você sabe, feito a ela? Sua filha tinha dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais. Estávamos discutindo isso. Isso torna a investigação mais difícil? Investigação mais difícil? Sinceramente, sinto que isso ajuda. Sinto que a polícia está trabalhando muito duro. Eu sinto que isso apenas continua, apenas continua. Eu odeio dizer pressão, pois parece que eles não estão fazendo o seu trabalho, mas estão. Porém, acredito que isso mantém o foco nela. E para resolver isso, eles entraram em contato comigo, eles entraram em contato com as autoridades. Vimos um enorme derramamento de pessoas de Houston. Então, o que você diria para o assassino dela se pudesse falar com essa pessoa agora? Você está mostrando essas fotos. Isso definitivamente torna tudo mais difícil. Eu apenas perguntaria por quê. Não faz sentido, porque ela era linda e amorosa e era tão boa para as pessoas. Eu não entendo, eu realmente não entendo. O que eu espero que seja o legado dela é tudo, crescendo. Ensinamos nossos filhos a amar, serem gentis e bons com os outros, fazendo-os se sentirem bem. Desde que ela cresceu, eu sabia que ela era assim. Mas espero que isso tenha continuado quando ela saiu para o mundo. E de todas as respostas que estou ouvindo das pessoas que a conheciam, percebi que isso realmente continuou. Espero que o legado dela seja que precisamos ser bons, mostrar amor e humanidade uns aos outros. Sabemos que ela era casada e que o marido afirmou terem um ótimo relacionamento, porém alguns amigos relataram uma realidade distinta.
Você manteve contato com ele de alguma forma? Falamos sobre isso diariamente, para ser sincera, e só queremos que a investigação progrida. Não vamos dizer nada que influencie qualquer opinião. Eu sinto que já tem sido bastante brutal lá fora. Não queremos machucar ninguém, apenas queremos justiça para ela. Obrigada. Pouco depois que a notícia de sua morte começou a circular, os detalhes do relacionamento que ela tinha com Tom vieram à luz. Uma das amigas de Alexis disse que as coisas não estavam bem nesse casamento. Alexis supostamente disse a ela que o casal estava falhando e que ela temia por sua vida, embora não tenha sido muito específica. Logo ficou claro que Alexis planejava se divorciar de Tom e que o casal até mesmo havia dividido suas contas bancárias pouco antes dela desaparecer. Supostamente, os papéis do divórcio estavam redigidos e prontos para assinatura. Além disso, a família teve uma briga para poder ver o corpo da filha. Tom não queria deixar que o vissem por algum motivo, então passaram um bom tempo brigando. Apenas por isso, porque ele, sem dar uma razão fixa, dizia que não. Ainda há alguns detalhes mais. Na viagem que Alexis fez a Tulum, no início de novembro, ela conheceu este rapaz chamado Sebastião. Ele é um DJ de Houston e quando se conheceram, os dois se deram realmente bem. Seus amigos deram declarações contraditórias sobre se Alexis e Sebastião estavam juntos durante a viagem, mas todos concordaram que definitivamente havia algo entre eles dois. Na verdade, foi o Sebastião quem pegou Alexis depois do jantar de ação de graças, com suas amigas e a pessoa que a levou para o bar para ficar até às 3 da manhã. Ainda não temos a informação de se essas duas pessoas estavam juntas, se planejavam ficar juntas depois que o divórcio acontecesse, se simplesmente eram amigos e se davam bem. Ainda não sabemos, mas está claro que algo relacionado a ele pode ter acontecido. Depois que o escritório forense confirmou que Alexis havia sido estrangulada, os investigadores começaram a olhar para o lado de Tom, tentando encontrar nele ou em seu passado pistas sobre se ele havia matado sua esposa ou não. Na única entrevista que deu à imprensa, Tom disse que Alexis não era quem todos os outros pensavam. Para outros, ela era feliz e despreocupada, o que vimos no Instagram, no YouTube e no TikTok, mas com ele estava estressada e preocupada. Segundo Tom, ele tinha que consolá-la e animá-la constantemente. Além disso, ele garantiu que naquela noite em que Alexis desapareceu e depois foi encontrada morta, ele a havia advertido para não dirigir embriagada. Como se quisesse sugerir que essa era uma possibilidade. Como ela teria chegado a esse resultado? Além disso, ele negou ter brigado com ela naquela noite. O que ainda falta ser visto publicamente é a análise forense eletrônica. Isso é bastante importante, já que a polícia estava investigando ativamente os dispositivos de todos que entraram em contato com Alexis nos seus últimos dias para tentar formar uma cronologia de tudo o que fez antes de desaparecer. Ou seja, determinar se alguém estava mentindo, além de que seu telefone esteve ativo todo esse tempo. Não surgiram mais notícias recentes a respeito deste tema, pelo menos que eu tenha visto até agora. Então ainda estaríamos esperando esses resultados. Como era de se esperar, a teoria mais sólida é que Tom matou Alexis, o que muitos de seus amigos e até mesmo sua família acreditam ser verdade. Suas amigas a ouviram várias vezes falando sobre a desconfiança que tinha do marido, falando sobre sua natureza abusiva, controladora e manipuladora. Às vezes, ele a estrangulava por diversão e muitos especulam que este pode ter sido o caso quando ela morreu, que talvez estivessem até fazendo isso de maneira consensual, mas que Tom teria ido longe demais. Não gostaria de julgá-lo pela aparência, mas deixem-me chamar a atenção para o detalhe de que Tom é muito musculoso. Nos vídeos, vê-se como ele levanta Alexis muito facilmente, então essa é uma boa possibilidade. Claro que Tom negou as acusações, incluindo a parte sobre o seu divórcio, o que seria muito fácil para os investigadores descobrirem se é verdade ou não. Algumas pessoas pensam que as culpadas foram suas amigas ou uma amiga em especial, e outros pensam que talvez o DJ poderia ter feito isso. Mas o principal suspeito continua sendo Tom. O importante aqui são as atitudes suspeitas. Tudo que envolve o dia do desaparecimento é estranho, principalmente porque ela não trabalhou, não postou nada, não se comunicou em geral com ninguém até aquele momento à tarde. Então, surge a pergunta se foi apenas uma coincidência
que no dia do desaparecimento ela decidiu não trabalhar e interagir nas redes sociais? Talvez tenha sido uma coincidência que naquele dia ela tenha falado com as pessoas apenas à tarde. Como é de conhecimento, Alexis tinha várias amigas, que são as pessoas com mais informações sobre o caso, porque ela contava tudo para elas. Sua vida, na maior parte do tempo. O que acontece? Ela não apenas disse às suas amigas que desconfiava de Tom, que eles não se davam bem e que, além disso, estava tramitando o divórcio. Mas, além de tudo isso, ela não costumava levá-lo para nenhum passeio, não costumava mencioná-lo, além desses momentos em que estava reclamando, o que era bastante raro. Segundo 3 das amigas de Alexis, Lauren Brooks, Ali Kyle e Courtney Edinger, ela havia expressado sua preocupação com seu bem-estar nas semanas anteriores à sua morte. Ela havia começado a falar mais sobre o assunto do que qualquer outra coisa. Justo antes de desaparecer, Brooks disse o seguinte: "Vou ser honesta. Ela me confidenciou o quanto estava preocupada com a sua segurança. Quando fomos a Marfa, Texas, há quase um mês, estávamos sentadas no jantar e ela perdeu o controle. Caminhamos de volta para o nosso quarto de hotel e ela me confidenciou as coisas naquela noite. Eu olhei para ela e pensei, ela está petrificada, essa garota tem medo pela sua vida. Não sabemos o que aconteceu, obviamente tivemos ideias, acreditamos que ela foi absolutamente assassinada. Isso, é claro, foi dito antes de a causa da morte ser esclarecida. Ela estava certa, alguém a havia matado. Dito isso, vamos passar para as teorias existentes até o momento. O que é... Que se sabe? A primeira, claro, é a do marido, que tenha sido Tom o culpado. Desde já, digo que a história de Tom é uma das mais inventadas e simples que já vi até agora. Talvez dizer isso assim seja muito brusco. Obviamente, ainda estamos longe de provar se ele é ou não o culpado. Mas vamos lá. Como você vai dizer que eles brigaram, que ela saiu descalça e que um carro preto estava esperando por ela? É realmente uma história tão simples para se livrar do assunto de que ela desapareceu? Os detalhes são contraditórios. Primeiro dizendo que ela estava descalça, depois que estava calçada, e também há contradições sobre as roupas que ela usava. Ele faz um monte de coisas que realmente não parecem de uma testemunha confiável, além dos problemas que causou à família para ver o corpo de Alexis. Por quê? Provavelmente porque ele não queria que a família apontasse para ele de cara como o suspeito. A teoria é bastante simples. Eles brigaram ou de madrugada, quando ela voltou do bar, ou à tarde. Considerando o teor das mensagens, possivelmente foi pela manhã. Isso lhe daria tempo para inventar uma história simples, mas ainda assim uma história. Limpar um pouco a cena, deixar o corpo, voltar e começar a escrever as mensagens para que as pessoas não suspeitem que ela havia desaparecido pela manhã. Pelo menos é o que eu acho que pode ter acontecido. A próxima teoria é em relação à sua amiga. Como mencionei antes, Tânia Ricardo fez uma entrevista falando sobre Alexis e o que aconteceu com ela, como se conheceram e todas essas coisas. O problema é que muitas pessoas viam nela uma atitude muito calma. Também tenho que destacar aqui que, na verdade, eles não se conheciam há muito tempo. Então pode ser que ela não sinta muitas emoções em relação ao que aconteceu com sua amiga. Talvez ela apenas lide com o luto de forma diferente das outras pessoas. A única coisa que para mim, pessoalmente, pareceu muito casual da parte da Tânia foi a conversa no dia de Ação de Graças. Na minha opinião, o problema é a mensagem supostamente de Alexis às 6 da tarde. Ela não promoveu em nenhum momento a Black Friday, não trabalhou o dia todo, mas teve tempo de mandar mensagem para suas amigas para sair naquela noite. Soa mais como uma desculpa, para que não possam dizer que ela ainda estava desaparecida. Então, isso vai para os dois lados, na verdade. Ou para Tom ou para Tânia, pode servir de desculpa para ambos, mas supondo que Tânia usou. O que posso dizer é que talvez Alexis tenha voltado para a casa de sua amiga para buscar suas coisas, que ela, na verdade, pode ter estado acordada. Que ela seja culpada pelo que aconteceu e que tenha ficado com o celular da amiga para poder plantar a evidência. Ela mesma não saberia como fazer o trabalho de Alexis, portanto, não poderia realmente postar, mas poderia falar com o grupo de amigas naquela tarde.
e ao mesmo tempo usar uma desculpa para dizer que estava ocupada, direcionando justamente a conversa sobre se encontrar à noite. O que me parece interessante é que seria muito fácil dizer que não recebeu a mensagem de Alexis, esperá-la, assassiná-la e depois culpar o marido. O carro de Alexis foi encontrado em sua própria casa, como se ela nunca o tivesse levado. Portanto, ou sua amiga deixou lá de propósito, ou definitivamente foi seu marido o culpado. Temos também a teoria da conspiração entre Tom e a amiga de Alexis. Claro que temos que considerar um plano em conjunto entre a suposta melhor amiga e o marido. A razão poderia ser quase qualquer uma. Talvez fossem amantes, talvez a morte dela desse algum tipo de benefício para ambos. Poderia ser que até mesmo acontecesse sem um plano, poderia ser que ele matou Alexis e que a partir disso esconderam juntos o crime. Por enquanto, não se falou em cobranças de seguro de vida nem os vimos juntos. Mas também devemos considerar que pouco tempo se passou desde o crime. Teríamos que dar a eles alguns meses e ver o que fazem. Além disso, justamente por causa do pouco tempo que este caso tem, é provável que os detetives não queiram tornar certas informações públicas, embora claramente possa acontecer. Isso poderia ter sido um plano conjunto. Como última teoria, tenho a da empresa na qual Alexis trabalhava, ou seja, o esquema piramidal. Muitos de vocês devem ter pensado em golpes piramidais. Quando mencionei a empresa para a qual Alexis Monat trabalhava, a empresa já tinha algumas denúncias e era, como qualquer esquema piramidal, um pouco injusto para certas pessoas. Um emprego assim poderia criar inimigos para você, mesmo sem envolver sociedades secretas ou planos mirabolantes para fazê-la desaparecer. A verdade é que eu não quero, de qualquer forma, ir muito fundo nessa teoria, já que parece que tira a seriedade da verdadeira explicação. Ou a que me parece ser a verdadeira explicação, simplesmente por ser a mais provável? E é que Alexis tenha sido assassinada por alguém próximo, não por uma pessoa ciumenta de suas conquistas ou vingativa por tê-la envolvido em um esquema de pirâmide. Mas a possibilidade está dentro de tudo, então até aqui chegamos. Digam-me, o que acham sobre este caso? Qual vocês acham que é a teoria mais provável? Deixem nos comentários. Aqui estão meus Patreons e os membros do canal. Obrigada por me apoiarem através desses meios. E é isso. Aqui está um novo vídeo e uma recomendação. Inscrevam-se clicando no meu rosto. Até o próximo vídeo.